Vamos discutir agora um pouquinho sobre o fenômeno de Gibbs. Então, com respeito à síntese de funções com descontinuidades, o Gibbs, em 1899, demonstrou que existe um comportamento anômalo próximo aos pontos das descontinuidades, ou seja, próximo aos pontos onde existe uma variação abrupta no final. Esse problema, levantado pelo Gibbs, ele está relacionado à convergência da série de Fourier. E aí eu relembro vocês de que o Dirichlet estabeleceu 3 condições para a convergência da série. A primeira condição é que o sinal fosse absolutamente integrável. A segunda condição é que tivesse um número finito de máximos e mínimos naquele sinal. E a terceira condição é que existisse um número finito de descontinuidades no sinal. Essas 3 condições, elas garantem que se o sinal não contiver descontinuidades, ele converge para o valor exato dele. Contudo, quando a gente tem descontinuidade do sinal ou variações abruptas, o que o Gibbs percebeu? Que existe um fenômeno, ou seja, existe um sobressinal e um subsinal de mais ou menos 9% em torno daquelas descontinuidades, ou seja, em torno daquelas variações abruptas no sinal. Nas regiões contínuas, por outro lado, a série ela acaba convergindo para o valor exato conforme eu vou aumentando o número de termos utilizados para a síntese daquele sinal. Ou seja, conforme eu vou considerando mais e mais coeficientes para a síntese daquele dado sinal x de t. Para entender melhor o fenômeno de Gibbs, considere, por exemplo, que nós estamos tentando sintetizar esse sinal x de t ilustrado aqui. Isso aqui seria um trem de pulsos. Esses pulsos têm período t0 igual a 2π e, portanto, eles têm frequência ω0 igual a 1. A ideia agora seria então o quê? Levantar quais são os coeficientes da série Fourier que caracterizam esse sinal que nós ilustramos, esse pulso retangular. A partir desses coeficientes, obter, portanto, a expressão matemática que permite fazer a síntese desse sinal usando a série de Fourier e estudar qual é o efeito dessa síntese, mesmo que eu considere diferentes componentes. O que a gente percebe aqui é que esse sinal ele tem variações abruptas, ou seja, ora ele é 1 e ora ele salta para 0, aí ele fica um tempo em 0, depois tem novamente uma variação abrupta de 0 para 1 e assim por diante. O Gibbs mostrou que nós vamos perceber um fenômeno de sobressinal e subsinal de mais ou menos 9% em torno dessas descontinuidades, ou seja, em torno desse ponto onde ocorre a descontinuidade. Nesse contexto, o que eu trago aqui? A expressão que caracteriza o nosso x de t, representado usando a série de Fourier. Ou seja, essa expressão ela traz para nós um modelo matemático que nos permite sintetizar aquele sinal usando exponenciais complexas. O que nós temos aqui? Nós temos que esse primeiro termo representa o nível DC do sinal, enquanto que essa parcela aqui representa os coeficientes CK do meu sinal, para K de 1 até infinito. Esse cosseno, por sua vez, ele é formado pelas bases exponenciais. Eu teria exponencial de menos K ω0 e exponencial de K ω0. Juntei isso numa expressão única do cosseno. Se a gente plotar esses coeficientes da série de Fourier, o que nós vamos encontrar é algo desse jeito aqui. O que a gente percebe? Que os coeficientes da série de Fourier, para a síntese daquele sinal pulsado que nós tínhamos ali, ou seja, daquele trem de pulsos, se assemelha muito a um formato de um sinc, que é exatamente o modelo matemático que nós encontramos aqui. E isso faz sentido, afinal de contas, se vocês lembrarem lá do caso da transformada de Fourier, quando nós tínhamos um pulso retangular e determinávamos a transformada de Fourier desse pulso retangular, nós chegávamos a uma função sinc no domínio da frequência. Aqui, o que acaba acontecendo? Como o nosso pulso retangular ele é uma função periódica, o espectro ele vai ser discreto, ou seja, vai ser aquele mesmo formato do sinc, só que discretizados em múltiplos de ω0. Nesse slide eu trago a síntese de sinais com descontinuidades, pensando agora que nós estamos, por exemplo, considerando apenas os coeficientes para módulo de K igual a 0 igual a 1. Com isso, o que eu tenho? Aqui, nessa linha tracejada, seria o formato que eu estou buscando, ou seja, aquele formato que nós desenhamos, para o qual nós determinamos os coeficientes da série,
E então obtivemos aquela expressão de síntese que representa um modelo matemático para a síntese do sinal. Nessa expressão de síntese, eu selecionei apenas os componentes 0 e 1 e estou plotando aqui. Esse sinal plotado em azul, ou seja, essa aproximação que nós estamos fazendo, mais ou menos se assemelha àquele formato do trem de pulsos que nós havíamos desenhado. Conforme eu vou adicionando mais componentes, o que eu percebo aqui? Que ele vai cada vez mais se aproximando do formato daquele trem de pulsos. Ou seja, o que eu percebo aqui é que esse sinal em azul, que é aquele sinal que eu estou tentando sintetizar, ele está cada vez mais se aproximando do formato ali do meu pulso retangular. Se eu adiciono ainda mais uma componente, ou seja, 0, 1, 2 e 3, eu novamente percebo que o formato está cada vez mais próximo daquele formato que eu havia desenhado ali no tracejado. Só que fica cada vez mais evidente que, mesmo adicionando mais termos naquela síntese, se eu observar o que ocorre antes da descontinuidade e após a descontinuidade, eu percebo aqui que existe um sobressinal e um subsinal. E esse sobressinal e subsinal ele não está desaparecendo mesmo adicionando mais componentes. Vamos agora para o último exemplo desse slide, que seria o caso onde eu tenho todas as componentes de 0 até 8 sendo somadas, para então fornecer uma aproximação ainda melhor daquele trem de pulsos que nós tínhamos desenhado ali. E que nós observamos que nas regiões contínuas do sinal, esse meu modelo matemático ele está cada vez se aproximando mais do comportamento desejado. Contudo, próximo das descontinuidades, observem que existe ainda aquele sobressinal e subsinal de mais 9% e menos 9% ali no sinal sintetizado. Ou seja, mesmo adicionando mais componentes, esse efeito não parece sumir. Aqui eu trago um zoom daquelas regiões para que a gente possa ter um pouco mais de sentimento. Então, por exemplo, quando eu estou olhando regiões contínuas, e agora eu fiz a síntese considerando ainda mais termos, o que eu percebo aqui? Eu percebo que aquele sinal sintetizado, ou seja, o sinal em azul, ele está quase em cima já, ou seja, está muito próximo do sinal tracejado, ou seja, daquele sinal que eu estou tentando sintetizar. Contudo, quando eu olho em torno das descontinuidades, o que eu percebo? Tanto à esquerda quanto à direita da descontinuidade, aquele sobressinal e aquele subsinal, eles não desaparecem, mesmo adicionando mais termos. Eu também percebo que, se eu observo o sinal sintetizado da esquerda para a direita e observo também da direita para a esquerda, na descontinuidade, o meu sinal sintetizado ele convergiu para o valor médio da descontinuidade. Ou seja, o sinal aqui está saltando de 1 para 0, e nesse momento, o que eu percebo? O sinal de síntese ele vai tender para o valor médio dessa descontinuidade, ou seja, dessa variação abrupta. Então, isso é um problema inerente à síntese de sinais com variações abruptas ou com descontinuidades, usando a série de Fourier. E é um efeito que, mesmo adicionando mais termos, ele não vai desaparecer. Aqui eu trago mais um gráfico onde eu coloquei ainda mais termos nessa síntese, e a gente observa que na região contínua o sinal está muito próximo daquele formato que nós estávamos buscando, enquanto que nas descontinuidades tem esse fenômeno de Gibbs, ali, aquele sobressinal e subsinal, e a gente não consegue eliminar. Quanto à questão da amplitude do sobressinal e do subsinal, o que nós percebemos aqui? Que o nosso interesse era que a amplitude do sinal fosse 1, próximo da descontinuidade, só que o que a gente acaba enxergando é que o sinal sintetizado, esse azul, ele acaba produzindo alguma coisa do tipo 1,09, ou seja, 9% acima do valor desejado. Então, com isso, fica claro o seguinte, que se eu tenho um sinal e esse sinal tem variações abruptas e eu estou tentando sintetizar ele usando a série de Fourier, inerentemente eu vou ter a ocorrência desse sobressinal e desse subsinal próximos às descontinuidades. Mesmo que eu adicione muitos termos ou infinitos termos, esse efeito ele não vai desaparecer. Esse efeito ele é decorrente da síntese de sinais usando a série de Fourier. Por outro lado, se o sinal que nós estamos tentando sintetizar ele não possui variações abruptas ou descontinuidades,
o que vai acontecer é que essa síntese vai se aproximar completamente do sinal desenhado ali, no caso do sinal desejado. Então, continuando com o nosso conteúdo, vamos agora discutir um pouquinho sobre as propriedades da série de Fourier. Vocês vão perceber que muitas delas se assemelham às propriedades apresentadas na transformada de Fourier. Existem algumas particularidades, eu vou tentar destacar essas particularidades para facilitar o entendimento. E também algumas das demonstrações, elas seguem um caminho levemente diferente. Eu vou apenas abordar essas demonstrações que têm alguma diferença em relação ao que a gente viu lá em Laplace ou que a gente viu na transformada de Fourier. A primeira propriedade que nós poderíamos discutir seria a propriedade da linearidade, tal como na transformada de Laplace e na transformada de Fourier. O que ela estabelece? Que, dado um sinal x1, cujos coeficientes da série de Fourier são d de k, dado um sinal x2, cujos coeficientes da série são e de k, sendo aqui tanto d de k quanto e de k os coeficientes obtidos naquela representação da série de Fourier exponencial, e sabendo que ambos os sinais têm frequência fundamental ω0, nós temos que, se eu somar x1 e x2, ponderar o x1 por um coeficiente a e o x2 por um coeficiente b, isso implica em somar os coeficientes d de k e e de k, também ponderados por a e b. A frequência do sinal resultante não vai ser alterada, ou seja, a frequência ω0 é a mesma que eu teria no x1 e no x2. A demonstração da propriedade da linearidade, no caso da série de Fourier, consta em tela e ela segue os mesmos modos que nós já vimos na transformada de Laplace e na transformada de Fourier. No caso do deslocamento no tempo, o que nós temos? Vamos pensar que nós temos um sinal x de t, esse sinal x de t tem coeficientes da série c de k. Se eu provoco um deslocamento no tempo nesse sinal, assumindo que o meu t0 é maior do que zero, isso implica no domínio da frequência em pegar aquele meu ck, ou seja, aquele coeficiente que eu já tinha antes, e multiplicar por um exponencial complexo do tipo e na menos j, k ω0, t0. O que mudou em relação à transformada de Fourier? Na transformada de Fourier, nós tínhamos que x de t menos t0 produziria x de ω e menos j ω t0. Aqui, o que é importante observar? Que o nosso ômega, ele agora foi substituído por k ω0, afinal de contas, o espectro de um sinal periódico ele é discreto, então esse efeito na fase também vai ser discreto, e aquele mesmo t0 que nós tínhamos aqui aparece aqui. Então, basicamente, o que aconteceu foi substituir o ômega por k ω0, porque no caso de sinal periódico, o espectro é uma função discreta. A demonstração ela é bem direta, basta seguir o passo a passo aqui que foi mostrado no slide. No caso do escalamento no tempo, o que nós observamos? Para um sinal x de t, cujos coeficientes são ck, se eu pego aquele sinal x de t e escalo a variável independente, ou seja, faço o argumento do x ali como at, isso implica que os coeficientes da série eles são os mesmos do sinal original, ou seja, os coeficientes da série não se alteram se eu faço uma operação de compressão ou de expansão no meu sinal, mas o que acaba acontecendo é o quê? É que a frequência fundamental desse novo sinal ele vai ser ω0 sobre A. Ou seja, se eu fiz uma compressão no meu sinal, a frequência desse sinal aumentou. E esse efeito ele não aparece nos coeficientes da série, ele aparece na frequência fundamental daquele sinal. Então, esse é um ponto interessante a ser observado aqui. Essa demonstração ela é dada aqui na tela. Vamos entender qual foi o racional por trás disso, né? Então, nós temos o seguinte, um dado sinal y de t, esse sinal y de t é igual a x de at. Então, determinando os coeficientes da série de Fourier do meu y de t, eu teria d de k igual a 1 sobre t0, integral em t0, y de t, e na menos j, k, ω0 t dt. Como eu sei que a relação entre y de t e x de t é essa dada aqui, eu posso substituir aqui nessa expressão meu x de at. Em seguida, poderíamos denotar at como um t'. Então, realizando uma troca de variáveis, eu teria então que o t' é igual a at, derivo t' em relação a t, eu vou ter a, logo, o que eu tenho então é que dt' sobre a é igual ao meu dt. Se eu faço análise agora dos limites de integração, o que eu tenho? Quando t é mais ou menos t0 sobre 2,
eu vou enxergar como t' igual a mais ou menos a t0 sobre 2. Afinal de contas, a relação entre t' e t é essa aqui. Posso então realizar a troca de variáveis aqui na minha integral. Então eu saio daqui e venho aqui para baixo, onde eu teria a integral em AT0. Em final, estou integrando agora de menos AT0 sobre 2 até mais AT0 sobre 2. X de t' e na menos jk ômega 0 sobre A t' dt'. Eu percebo que na integração nos limites eu tenho AT0. Eu também percebo que eu teria aqui dt' sobre A. Já coloquei aqui em evidência AT0. Também percebo que aqui, onde deveria ser ômega 0, é ômega 0 sobre A. Logo, só por inspeção eu consigo concluir o seguinte, que o meu d de k, portanto, vai ser 1 sobre t0', integral de t0', x de t' e na menos jk ômega 0 t' dt'. Onde o meu ômega 0' é ômega 0 sobre A, que ele veio diretamente daqui, só por inspeção, e onde o meu t0' é o meu AT0 original. Eu percebo que os coeficientes em si não se alteram, mas a frequência fundamental, ou o período fundamental daquele meu sinal, foi alterado. E é natural que isso aconteça, afinal de contas, eu estou comprimindo o sinal, então se ele é periódico, a frequência vai aumentar. Se eu estou expandindo o sinal, a frequência vai diminuir, afinal de contas, ele leva mais tempo para percorrer aquele dado intervalo estabelecido ali. Deslocamento em frequência, o efeito é exatamente o mesmo que nós tínhamos lá na transformada. Então, olha só, nós temos x de t tem como coeficiente da série c de k. Se eu assumir que o nosso m pertence aos inteiros, dado que o deslocamento que eu posso fazer em frequência tem que ser sempre um múltiplo de ômega 0, então o que nós teríamos aqui é que x de t vezes e na jm ômega 0, esse produto, vai provocar o efeito do tipo c de k menos m. Ou seja, tal como eu tinha lá na transformada de Fourier, a multiplicação de x de t por uma exponencial complexa provoca um deslocamento em frequência. Só para relembrar o que nós tínhamos na transformada de Fourier, seria o quê? Seria que e na mais j ômega 0t, x de t, produziria x de ômega menos ômega 0. Ou seja, eu estaria deslocando lá em frequência. Aqui, o efeito é exatamente o mesmo. Qual que é a diferença? É que tanto k quanto m tem que ser valores inteiros. Ou seja, então essa diferença k menos m também vai ser um valor inteiro. Basicamente, o produto de uma exponencial complexa com um sinal periódico vai deslocar os coeficientes da série. Aqui tem a demonstração. Essa demonstração ela segue nos mesmos moldes que nós tínhamos lá no deslocamento em frequência da transformada de Fourier. Essa demonstração foi apresentada pelo Gabriel. O Gabriel foi um dos meus orientados e ele fez essa disciplina comigo em 2018. Quanto à propriedade da conjugação, nós temos aqui o seguinte. Eu tenho um dado sinal x de t. Esse sinal x de t tem coeficientes c de k, nos mesmos moldes que nós já vimos antes. Se eu determinar o complexo conjugado do meu x de t, isso implica em pegar os meus coeficientes da série e também determinar o complexo conjugado e substituir o k por menos k. Então veja que o efeito é exatamente o mesmo que nós tínhamos lá na transformada. Por isso que eu comento com vocês, e eu gostaria de reforçar aqui, que uma vez que tu entende bem uma das transformadas e as propriedades, isso acaba se repetindo ao longo das outras transformadas ou das outras representações que a gente estuda, e vale muito a pena a gente sempre trazer na mente quais são as propriedades da transformada de Fourier. Por quê? Porque elas são muito próximas das propriedades da série. E uma vez que a gente entende as propriedades da transformada de Fourier e também as demonstrações, fica muito fácil de adaptar isso para o caso da série. Esse é mais um caso, mas tantos outros aparecem aqui, né? A demonstração segue nos mesmos moldes que nós tínhamos lá na transformada. Essa demonstração também foi apresentada para o André, em 2018. Quanto à questão de reflexão no tempo, né? Nós temos um dado sinal x de t, tem coeficiente c de k. Se eu faço uma reversão temporal, ou seja, se eu pego o meu eixo do x e faço uma reversão, o que ocorre é que os coeficientes da série também vão sofrer essa reversão, ou seja, o c de k vai virar c de menos k. Se nós lembrarmos disso, nós tínhamos também algo muito parecido lá na transformada, que seria algo do tipo x de menos t, vai produzir x de menos ômega aqui. A demonstração ela segue de forma bastante direta também, usando aquilo que a gente já tinha visto lá na transformada de Fourier. Quanto à convolução, nós já sabemos,
tanto da transformada de Laplace quanto da transformada de Fourier, que se eu realizo a convolução de dois sinais no tempo, isso implica, no domínio de Laplace e no domínio da frequência, em realizar o produto, seja o produto entre h de s e x de s, ou o produto entre h de ômega e x de ômega. Aqui no caso da série é a mesma coisa. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que, nesse caso, como os sinais são periódicos, eu considero a convolução periódica. Nesse contexto, a definição da convolução, ao invés dela ir de menos infinito até mais infinito, eu acabo, então, integrando apenas dentro de um período t0. Então, se x tem coeficientes d de k e y tem coeficientes e de k, a convolução de x com y vai produzir, na verdade, coeficientes que vão ser do tipo t0 vezes d de k e de k. Ou seja, vai ser simplesmente o produto entre os coeficientes do meu x e os coeficientes do meu y. Mesmos moldes que a gente já tinha visto na transformada e na série. A demonstração dessa propriedade, ela segue de forma bastante direta, nos mesmos moldes que nós tínhamos lá na transformada de Laplace e na transformada de Fourier. Quanto à multiplicação no tempo, nós temos o seguinte: se eu tenho um sinal x1, esse sinal x1 tem coeficiente d de k, a frequência desse sinal x1 é ômega 0. Temos um sinal x2, coeficientes e de k, e a frequência desse sinal x2 também é ômega 0. Se eu realizar o produto entre x1 e x2, o que eu observo aqui, no domínio da frequência, seria a convolução entre os coeficientes do meu sinal x1 e os coeficientes do meu sinal x2. Observem que essa expressão destacada em vermelho se assemelha muito com a integral de convolução que nós havíamos definido já há algum tempo atrás. O que acontece aqui? É que como o d de k e o e de k eles só existem para valores inteiros de k, não faz sentido eu representar isso usando a integral, faz sentido eu representar isso usando um somatório. Mas observem que o formato aqui é exatamente o mesmo. Nós vamos voltar para essa convolução mais à frente no nosso conteúdo, quando a gente voltar para a convolução discreta entre sinais. Mas eu deixei um exercício na lista de série que aborda exatamente essa propriedade. Ou seja, a ideia é determinar os coeficientes de um dado sinal x1, determinar os coeficientes de um dado sinal x2 e operar sobre esses sinais. E ao invés de realizar a operação no domínio do tempo, a ideia é realizar a operação no domínio da frequência, usando os coeficientes da série, por exemplo. A demonstração, nesse caso, ela segue um caminho levemente diferente do que a gente vinha abordando até então, e aí por isso eu vou destacar aqui os passos seguidos. O que nós temos aqui? Que o dado sinal y de t ele pode ser expresso como o somatório de menos infinito mais infinito de c de k e na jk ômega 0t. Isso é válido sempre que o meu sinal for periódico. No caso nosso aqui, nós estamos trabalhando com sinais que são periódicos, então faz todo sentido. Se eu considerar que o meu y de t é o produto de dois sinais, ou seja, é o produto entre x1 e x2, acaba que os coeficientes da série, ou seja, o meu c de k, ele é a convolução entre o d de k e o e de k, dada aqui. O que nós poderíamos fazer então? Agora, realizar uma troca de variáveis chamando esse k menos l de n, por exemplo, fazer a análise dos limites, quando o k é mais ou menos infinito, o n vai ser mais ou menos infinito, e com isso a gente poderia quebrar esse somatório, por exemplo, em dois, né? Onde um dos somatórios é função de L e o outro somatório é função de M. Com isso, o que fica explícito aqui? Que esse primeiro somatório é a própria definição da síntese usando a série de Fourier do nosso sinal x1, enquanto que esse outro somatório aqui é a própria definição da síntese do nosso sinal x2 usando a série de Fourier exponencial. Com isso, fica um tanto claro que, realizando essa manipulação algébrica, a gente consegue mostrar que, se eu tenho o produto de dois sinais no tempo, no contexto da série de Fourier, eu teria a convolução dos coeficientes desses dois sinais. Essa demonstração também foi apresentada pelo André. Quanto à diferenciação, o que a gente pode afirmar aqui, né? Então, se eu tenho um dado sinal x de t e esse sinal x de t tem coeficiente da série c de k, se eu derivo esse sinal no tempo, isso implica, lá no domínio da frequência, em pegar o meu coeficiente c de k e multiplicar por jk ômega 0.
E aqui, de novo, fica bem claro se nós compararmos com a transformada de Fourier. Na transformada de Fourier nós tínhamos o quê? Se eu realizar a diferenciação no tempo, o que aparece lá na frequência? J ômega, x de ômega. Ou seja, novamente, bem semelhante ao que nós tínhamos lá na transformada de Fourier. O que apareceu aqui é que, ao invés de ômega, eu tenho k ômega zero. É a mesma troca que aconteceu nesse caso. Ou seja, entendendo bem a transformada, as propriedades da série vêm quase de brinde. A demonstração ela consta aqui em tela, ela segue os mesmos modos que nós tínhamos lá na transformada de Fourier. Fica a dica aqui para vocês repassarem isso, né? Qual que é o ponto-chave aqui? É que o operador da diferenciação ele é um operador linear sobre a soma, ou seja, tanto faz eu deixar ele aqui fora do somatório ou colocar ele lá dentro. Como a derivada aqui é no tempo e não em k, isso aqui já é uma constante, fica em evidência, a derivada acaba caindo aqui sobre essa exponencial. A hora que eu derivo a exponencial, já aparece explicitamente aquele termo d de k que nós estávamos buscando ali. Fica evidente então que a relação é d de k igual a j de k, ômega zero, c de k. Já a propriedade da integração do mesmo tempo nos diz o seguinte: se eu tenho um dado sinal x de t, o sinal tem coeficiente c de k, se eu integrar ele no tempo, isso implica no domínio da frequência em pegar aqueles meus coeficientes c de k e dividir por jk ômega zero, algo que se assemelha muito ao que nós tínhamos também lá na transformada de Laplace ou na transformada de Fourier. A demonstração ela segue de forma bastante direta, consta aqui em tela, sugiro que você realize pelo menos uma vez esse passo a passo para entender a dinâmica por trás dessa demonstração. Quanto à simetria do conjugado, o que nós podemos afirmar? Se x de t pertence aos reais e x de t tem coeficientes c de k, o fato de o sinal ser real, isso quer dizer que os coeficientes vão satisfazer essa relação que está aqui. Ou seja, c de k é igual ao c de menos k complexo conjugado. Essa relação ela implica intrinsecamente nessas quatro coisas que nós temos aqui na tela. Que a parte real de c de k vai ser igual à parte real de c de menos k, assim como a parte imaginária de c de k vai ser igual a menos a parte imaginária de c de menos k. O espectro de magnitude vai ser uma função par e o espectro de fase vai ser uma função ímpar, nos mesmos modos que nós já havíamos visto na transformada de Fourier. No caso da decomposição parte par, parte ímpar, nós temos também essas duas conclusões aqui. Ou seja, para um dado sinal x de t e esse sinal x de t tem coeficiente c de k, a parte par de t vai ser representada pela parte real do meu c de k, enquanto a parte ímpar do meu x de t vai ser representada pela parte imaginária do c de k. Então, caso o meu sinal não seja nem par nem ímpar, os coeficientes da série vão ser, portanto, complexos. Ou seja, vão ter parte real e parte imaginária. Aqui segue a demonstração do que ocorre quando eu tenho meu x-par, que isso seria mapeado na parte real do meu c de k. Essa demonstração ela segue os mesmos modos da transformada de Fourier. Ela foi apresentada pelo Giorgio. O Giorgio foi meu aluno em 2019. Ele também demonstrou essa propriedade do x ímpar, ou seja, quando eu faço a decomposição e extraio a parte ímpar do sinal, essa parte ímpar do sinal vai ser representada nos coeficientes CK através do J imaginário do CK.